é a Rádio Web Uniriter, onde você encontra informação, entretenimento e cultura. Está começando o programa literário Verso e Prosa, em sua 12ª edição. Produção e apresentação, Lenira Pereira. Supervisão, Roberto Belmonte e Gabriela Almeida. Operação de rádio, Emerson Garcia. Acompanhe o programa todos os sábados às 20 horas pela web rádio RD Uniriter, com reprise no domingo, no mesmo horário. Você pode baixar o aplicativo RD Uniriter e nos acompanhar também pelo YouTube. Boa noite, ouvintes. Lua cheia. Esta lua cheia me enlouquece, mais e tanto como se houvesse ainda doçura capaz de iluminar meu triste canto. Luna Lena, esta luna lena me enlouquece, mas e tanto como se houvera todavia doçura capaz de iluminar meu triste canto. E comigo no estúdio, a autora desses versos, Lota Moncada, que nasceu em Santiago do Chile em 1948, filha do poeta chileno Júlio Moncada e da atriz uruguaia Zuleima Laborde. Foi criada em Montevidéu desde os 5 anos. Veio morar no Brasil, em Curitiba, com a mãe e padrasto, em 1964, quando estava com 16 anos. Em 1971, voltou ao Uruguai. Mora em Porto Alegre desde 1998. É atriz profissional, licenciada em Filosofia pela Universidade do Paraná, professora de língua portuguesa e espanhola, tradutora e revisora. Recebeu o prêmio como melhor autora Gralha Azul, em Curitiba, cidade na qual residiu durante 18 anos. Participou em diversas antologias, como Ecos da Alma, O Segredo da Crisálida, editora Andrós, São Paulo, 2010 e 2011. Poesia do Brasil, Bento Gonçalves, em 2013. Cantos Breves, Literacidade Paraná, 2015. Em 2016, da antologia Blasfêmias, Mulheres de Palavra, Casa Verde. Foi organizadora, junto com Ricardo Silvestrin, e tradutora do livro Habita um País Distante, Arte e Ecos, 2017. Mantém um blog bilíngue, Palavras, blogspot.com. Tem 2 CDs de poemas gravados e prepara o 2º livro solo e o 3º CD com poemas seus musicados. Possui prêmio de poesia em espanhol com o poema Una Isla en la Isla, de Latam Heritage Foundation, Estados Unidos, 2011. É sócia da AGES, Associação Gaúcha de Escritores. E vai nos falar no primeiro bloco sobre Júlio Moncada e seu primeiro livro publicado no Brasil, Habita um País Distante. No 2º bloco falará de seu livro A Menor Ideia e lerá alguns poemas seus. De que trata o livro Habita um País Distante, Lota Moncada? Boa noite e seja bem-vinda. Boa noite, querida. Obrigada. Obrigada por tudo, vocês também, pelo convite. Fico muito feliz de poder falar do meu pai. Basicamente, pessoa que foi meu mestre e meu grande amor, né? Uma coisa bem assim, psicologicamente falando, complexa até. Mas enfim, eu era filha única, né? E ele era um homem maravilhoso mesmo, um poeta de uma qualidade. Fica suspeito? Não sei se fica suspeito. Eu sou uma pessoa bastante lúcida, graças a Deus, e não acho que seja suspeito um filho falar bem de um pai ou de uma mãe, enfim. Mas ele era realmente uma pessoa muito doce e muito firme também ao mesmo tempo, mas basicamente era muito doce. Tanto é que jamais, meu Deus, alguém levantasse a mão para mim, eu acho que ele morria simplesmente. E ele escrevia, então, ele escrevia, era jornalista também, enfim, isto logo que eu nasci, né, no Chile. Então, a gente morava num apartamento mínimo, assim, pequenininho, lá no centro da cidade, com a minha mãe, meu pai e eu, né, e eu vivia querendo ler
só que não sabia, é claro. Tinha 2 anos, 3 anos e tal. E a casa era frequentada por vários escritores, pintores, artistas de todo tipo. E, enfim, era um caldo de cultura, sabe? Realmente foi assim. Então, aí, eu, quanto mais tinha esse estímulo de pessoas que falavam nisso, também se falava em política, também se falava bobagens, também se bebia muito, que sabe que chileno gosta de um trago, né? Gosta. Era vinho, no caso? É vinho, normalmente, e também tem pisco, como se chama, pisco, que é uma bebida peruana, na verdade, tá na briga até hoje, se é peruana ou se é chilena, mas enfim, digamos que é peruana realmente, e é feita com um aguardente, né? Um aguardente bastante forte, uma espécie de cachaça muito destilada, e limão, tipo uma caipirinha, só que engarrafado. O pisco sour, sobretudo, é muito gostoso. Eu não bebo, mas tenho ouvido falar nisso. Então, você bebia muito. Os chilenos gostam mesmo de beber, e gostam de festa, e gostam de... Embora o apartamento fosse pequeno, havia sempre muita efervescência. E minha mãe era atriz, né? Então, ela tinha um grupo de teatro de bonecos. Assim foi ao Chile. Ela era boniqueira, o que se chamava naquela época, acho que era só títeres, fantoches, né? Títeres, era titiriteira. Então, aí, bom, conheceu meu pai, aquelas coisas, acabaram casando e apareciam. E a criatura que tinha uma ânsia por aprender a ler, por saber. Você foi filha única dele? Sim, sempre foi. E bem feliz, viu? Não senti a menor vontade de ter um irmão, nunca. Não, por exemplo, meu filho sempre queria porque queria, mas não deu. Menino tem essa coisa, o negócio de ser filho único, né? É engraçado, acho que não. Eu curti muito, nossa, eu era a rainha do lar. Rainha do lar é ótimo. Não, mas é verdade, era muito bom. E aí eu tinha, então ficava o tempo todo, basicamente é mais a minha mãe, né? Mãe, lê pra mim essa história. Mãe, lê... Jesus, uma hora minha mãe, coitada, também se cansou, né? Porque, afinal, todo o tempo tem que estar lendo para criança. Tinha uns 3 anos. Resolveu me alfabetizar. Não acreditou muito, né? Que eu fosse me alfabetizar com essa idade. Só que se enganou. Eu aprendi a ler e a escrever aos 3 anos. E aos 4 já estava escrevendo poesia. É uma loucura. Meu pai guardou, inclusive, muitos, porque, claro, eu escrevia muito devagar a mão, né? A inspiração ia embora. Aí eu ficava nervosa. Aí o pai na máquina, aquelas Royal antigas, né? Plá, 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 né? Eu digo, pai, a inspiração vai embora. Eu vou te ditar. Aí eu ditava a poesia para ele e ele deixava de fazer o que ele estava fazendo para escrever a máquina meus poemas. Então, hoje eu vou ler um poema que ele fez para mim. Dele. Esse foi o primeiro livro dele? Não, este é uma antologia de poesias dele. Ele tem vários livros, inclusive até eu disse CD aquela hora, mas não é um CD. Tem muitos livros, muitos não, mas uns 6 ou 7 livros, sim, porque ele não pôde se dedicar somente. Qual foi o primeiro? O primeiro se chamava Las Vozes. Las Vozes, Las Vozes. Então, tem muitos poemas que são... Porque isso foi muito comentado, esse Las Vozes, né? No Chile, lá. Eu não sei, foi o primeiro livro dele, foi em 43, se não me engano. E o que a gente fez com o Silvestrin foi fazer uma seleção, porque eu tenho toda a obra dele, né? Tenho poemas, tenho todos os contos de Malvin, que é um livro enorme, ilustrado por um grande ilustrador, não é ilustrador, na verdade, ele é, como se chama, que faz... meu Deus, bom, esqueci, tá. Já estou numa idade que esqueço muitas coisas, viu? Esqueci o que é aquele tipo de design. Não, naquela época, estamos falando de 40 e poucos. Não tinha nem existia essa palavra, eu acho. Essa palavra ainda. Bom, mas tudo bem, é um livro muito lindo, numerado, com... É aquilo que o Renato faz, o Renato de Matos Mota. Desenho a pena com pedra e tal, xilogravura. Xilogravura. Custei, mas consegui lembrar. Então, o livro, mas o pai escreveu os contos. Na verdade, são contos
em uma linguagem muito poética. Ele morava num bairro, isso já no Uruguai, né? Muito tempo depois desta história que eu estava contando. Mas ele morávamos no Uruguai já, e ele morou, depois que se divorciou da minha mãe e tal, ele voltou a casar também e foi morar num lugar um bairro que chama Malvin, que é muito bonito, um bairro mais afastado, um pouco mais na praia, né? Montevidéu é praticamente tudo praia. Praia de rio como mar. Não é um rio comum, é um rio, nosso Rio de la Plata, embora seja rio, para nós é mar, porque ele tem um aspecto de mar, não se enxerga outro lado. Acho ótimo que não se enxergue outro lado nenhum. Acho muito bom aquela imensidão. A água não é muito clarinha, né? Não é aquela água do Mediterrâneo, tipo assim, verde. Não é. Mas, pelo menos, dá para tomar banho na boa. Então, aí ele escreveu muitos, os contos de Malvin são 20, e são sobre personagens da praça, o armazém debaixo da casa que ele morava, sabe? São muito interessantes. Mas esse ficou de fora da antologia, porque eles têm uma unidade própria e não tinha como mudar esta unidade. Tá bem? Tá, ok, só por isso. Então, não tinha como incorporar a uma antologia de poesia. Então, fizemos isso. As Vozes, ou Destierro, que é o segundo livro dele, que é um livro muito bom, mas também de poemas, né? Todos esses de poemas. Depois teve La Pena Desnuda, que é o livrinho é um livreto, na verdade, um pequeno livreto com 3 poemas que são todos La Pena Desnuda 1, 2 e 3. E a temática era mais referente ao quê, mais ou menos? Olha, em geral, meu pai era um romântico, ele nasceu em 1919, teria 100 anos agora, se estivesse vivo, que morreu muito jovem, na verdade, ele morreu aos 64 anos, mas era muito romântico, mas era um militante ativo. Era uma pessoa muito ligada na política, especialmente no Chile, que infelizmente tivemos muitas, não estou falando nem das últimas ditaduras, estamos falando das anteriores ainda, muito anteriores. Então sempre houve uma efervescência. O Chile é um país com uma grande efervescência política e um povo bastante aguerrido, de que tenho muito orgulho, por sinal. Lamentavelmente, do jeito que a coisa está indo, acho que... E ele, inclusive, foi agregado, adido isso cultural, foi. Ele foi, mas bem mais tarde, no né? governo Allende, daí? Sim, no governo Allende, ele era amigo pessoal do Allende ele foi nomeado, porque morávamos em Montevidéu nessa época ainda, e ele foi nomeado... Né, eu continuava morando em Montevidéu, isso foi em 71. E aí ele foi adido cultural em Montevidéu, ele criou a Casa do Chile, a Casa de Cultura Chile-Uruguai. Ele sempre estava ligado à cultura, né? A coisa dele era essa, ele se chateava, inclusive, naquelas festinhas de diplomatas, porque ele não podia mais beber, que ele tinha tido um AVC. Naquela época se chamava derrame isso, agora é só AVC. Então, e ele estava bem e tal, mas não podia beber. Então ele ficava com um copo de uísque na mão o tempo todo. Não bebia um golinho e tal, e parava e ficava ali. Como ele diz, filha, me canso, eu deixo a cara e vou-me embora. É o que ele fazia. Então ele botava a figura e pronto. Aí ficava e tal. Às vezes me pedia companhia, porque a mulher dele, a segunda mulher dele, a terceira, na verdade, que a minha mãe, quando ele conheceu minha mãe, ele já era casado. Era terrível, ariano também. Terrível não, mas ele tinha muito fascínio sobre as mulheres, né? Tinha aquela aura romântica de poeta, sabe, aquele homem magro, alto, bonito também, não era feio nem nada. Mas enfim, aí ele, de vez em quando, e ela, a terceira esposa do meu pai, a Nelly Goitinho, foi uma grande atriz do Uruguai, diretora de teatro também, e foi vereadora também, depois, né, advogada e tal. E ela tá sempre muito ocupada entre o teatro, entre os quefazeres da vida, e não estava para ir acompanhar meu pai em reuniões diplomáticas, que realmente são chatas, né? Vamos combinar aqui. Não é muito divertido, não. Então, de vez em quando, me pedia companhia. Vai comigo, filha. Eu não quero ficar sozinha naquelas reuniões. Os homens ficam chateando.
Então tá, meu pai foi um homem realmente muito particular, muito especial mesmo. E esse livro é de muitos, claro, eu vou ler sim, mas eu acho que eu vou... Ele mistura muito, ou seja, porque como é de vários livros, né? Nós fizemos uma seleção bastante... deu muito trabalho. Este livro foi o ano inteiro, praticamente, de trabalho. E eu juntando... Esse que o Silvestrin ajudou a organizar, né? A organização é do Silvestrin e minha. Eu até vou ler, por favor, se você não se importa, claro que o que o Silvestrin escreveu, que é curta, porque ele é ótimo prefacista, porque ele é curto. Não fica, sabe, fazendo grandes aulas. Mas ele é muito bom. Então, diz Resistência, se chama. Em 1948, o poeta Pablo Neruda, perseguido pelo governo do presidente chileno Gabriel González Videla, lançou a antologia popular de la Resistência. Neruda escreveu todos os poemas do livro, mas assinou apenas alguns com seu nome. O restante atribuiu ao poeta chileno Júlio Moncada, seu companheiro de geração, ao cubano Nicolás Guillén e a 5 escritores que ele inventou e os fez passar por verdadeiros. Moncada e Neruda também fizeram parte da Aliança de Intelectuales para a Defensa da Cultura, junto com uma geração de artistas ativistas. No governo do presidente Salvador Allende, Júlio Moncada foi nomeado agregado cultural na Embaixada de Montevidéu. Com o golpe militar no Chile, renunciou ao seu cargo e partiu para o exílio. Primeiro em Buenos Aires e mais tarde em Paris, onde faleceu em 1983. Como muitos dos escritores do seu tempo, Moncada teve um profundo compromisso com a arte e com a luta popular. Seus poemas trazem a esperança na construção de dias melhores. A esperança na construção de dias melhores. Afrontam os yankees, elogiam as pessoas humildes, os camponeses, os que vagam pelo mundo, que os exila de uma vida justa. Exílio para um poeta como Moncada é mais do que uma situação marcada pela história do seu país e da América Latina. É a condição de todos que não se enquadram numa vida com roteiro prévio, feita à imagem e semelhança da lógica desumana da acumulação pela acumulação. Assim, na sua poesia, estética e ética caminham juntas. Uma não está abaixo ou acima da outra. Afinal, a ética de um artista também está em realizar um texto com os melhores procedimentos criativos que ele conseguir. O mesmo zelo que Moncada tem por suas ideias, por suas convicções, pela luta de seu povo, transparece na sua cuidada construção de imagens, de ritmos, de surpresas, de significados. O resultado é uma poesia forte, às vezes doída, participante, mas, sobretudo, que permanece pulsando para além do seu tempo. A exemplo do título do livro de Neruda. Essa é a de Júlio Moncada. É também uma antologia de resistência. A resistência da sua própria arte. Depois tem vários... Bom, eu escrevi sobre a tradução, porque eu que fiz a tradução em português, e escrevi a dificuldade que é traduzir poesia, e poesia do pai, né? Vamos combinar que não é assim. Particularmente desse aí eu gosto. Habita um país distante? Tá bom, vou ler em espanhol primeiro, tá? Sim, depois ótimo. Não vou ler em português, só vou ler em espanhol este. Tá. Depois tem um outro que eu vou ler em português, porque eu quero que as pessoas entendam bem. Sim. Faço questão. Não, mas tudo bem. Esse aqui é... Vivo en un país distante, allí donde el otoño mueve el tiempo. Habita mi alma, fruta y pájaro, mujer, hélice, recuerdo. Todo lo que sea huida, todo lo que sea ausencia. Abro la puerta cada día para que pase la tristeza. A veces muero lentamente, a veces vivo silencioso. Tengo la cábala que abre un mundo claro y melodioso, como cuidador de estrellas y fino pastor de la tarde. Comprendo voces que no entiende la sencilla gente del valle. Cuando me muera, me he de ir. O he de volver, y quién lo sabe. Bien sé que siempre estuve ausente, habitando um país distante. Esse é o poema que dá nome ao livro,
Já vamos botar aqui para que se veja. Que é muito bonito, foi editado pela Artes e Ecos aqui, do Lucas Krieger, que é ótimo, por sinal. E foi a diagramação e a capa foi feita pelo Roberto Schmidt-Prim, que é ótimo. Posso ler um que não tenha... que seja mais de outra... ler mais um para nós irmos para o intervalo. Já? Pronto. Então tá, este aqui. Ai, eu queria ler o mais amoroso, mas é difícil. Este aqui, pronto, que eu gosto muito também. Este ele escreveu já no exílio há muitos anos também, né? Se chama Laurel e Decepção, de Júlio Moncada. Ah, mas este eu vou ler em português. Peraí, deixa eu ver onde está a segunda parte. Aqui. Sim. Eu vou ler em português porque assim fica mais, de repente, mais claro, né? É Louros e Decepção, de Júlio Moncada. Já vês, Júlio Moncada, não bastava com cabeça e coração para o momento. Continuas igual com teu desgarramento. Igual que quando em ti começava a florescer tua cega levedura. A crescer a semente, a duplicar-se o sangue que mandava levantar-se em nome da paz e da ternura. Aqui estás, como ontem, Júlio Moncada. Hoje, mais só, mais cego, mais perdido, com um clamor de pátria calcinada. Igual, tal como ontem, hoje perseguido. Igual, tal como ontem, Júlio Moncada. Tua coroa de louros é o ouvido. É isso. Muito bem. E vamos ao intervalo com a música escolhida pela convidada de hoje, é o Quarteto das Guitarras do Uruguai. Fiquem ligados na rádio web Uniriter e no Verso e Prosa, que já retornamos. Ótimo. Verso e Prosa. Lembrando que você está na rádio web Uniriter e as trilhas que você ouve é Josefina, de Ricardo Moraes, e Bolero, de Ravel. Comigo no estúdio hoje a poetisa, atriz, professora e tradutora Lota Moncada, que vai nos falar sobre o seu livro A Menor Ideia e ler alguns poemas aos ouvintes. Este é teu primeiro livro solo, Lota? É meu primeiro livro solo. Esses outros que estão aqui é o primeiro, e pelo jeito que vai a coisa, acho que vai ser o único também. Eu sou meio lenta para a coisa. Eu leio muito, escrevo muito, mas a minha coisa é fala. Eu gosto de fala. Eu escrevo para poder falar, para me dar voz. Na verdade, é isso. E então, o livro, adoro, sim, livro maravilhoso, mas é uma coisa que para mim fica estática. E depois que eu terminei e lancei o ano passado, em 2018, né? A Menor Ideia, olha, tenho escrito pouquíssimo. Meio que me esvaziei. Tenho um outro pronto já para editar, mas não sei, vai demorar. Eu só publiquei esse livro forçada pelos amigos queridos Ricardo Silvestrin e Jorge Rein, que foram os dois meus pais literários, como eu digo. O Jorge Rein é uruguaio também, né? E eles somos muito amigos também. E o Silvestrin, que além de vizinho, é meu amigo. Já fizemos um espetáculo de teatro juntos, inclusive, com poemas dele. Ele é ótimo. Ele foi... Lota, quando você vai publicar?
Lota, você tem poemas para dar com o pé. Ah, tá, mas é que não sei, quem sabe, tá bom, mas daí o mês que vem, de repente, eu vejo. Trabalho muito também, eu fico, sabe, aquela coisa de ficar... E é verdade, eu trabalho muito. E faço, como você sabe, tradução. Tanto tempo assim lá no Uruguai, teve assim algum poeta que te inspirasse? Sim, eu sou apaixonada absolutamente pelos mortos, né? Pelo Mário Benedetti. Mário Benedetti é o que eu queria ser. Eu queria ser Mário Benedetti. Nem meu pai. Eu queria ser Mário Benedetti, sim. Porque era um ser humano maravilhoso, maravilhoso. Uma pessoa lúcida, encantadora, boa gente. E com uma pluma maravilha. Ele escreve tudo sobre tudo. Eu adoro o Drummond também, tá? Assim, a presença do estilo nos teus poemas, não? Nem um pouco. Não tem... Quer dizer, claro, alguma influência há de ter, porque ele povoou minha vida uruguaia. Ele era amigo do meu pai, mas como também viveram no exílio muitos anos, né? Então é muito difícil essa coisa toda. Eu tenho amores velhos, como o Drummond de Andrade também, que era outro. Todos os homens que eu amei eram velhos. Homens e mulheres. Engraçado, eu também. Tá bom. Não, os meus maridos não foram velhos, não. Mas é que como os outros não podiam casar, porque eram todos casados já. Mas eu teria... Pode ler, então, alguns poemas da Menor Ideia para nós? Posso ler sim. Deixa eu te mostrar aqui. Meus poemas têm uma variedade grande e são curtos de modo geral. Então, eu vou começar por esse que é o que começa o livro, que é um dos que, segundo diz o Jorge Henke, aí foi ele que fez o prefácio, aqui ele diz exatamente: enfim, Lota é ao mesmo tempo singular e plural. Motivos não lhe faltam. 3 bandeiras, 2 línguas, 3 ofícios que fazem da palavra ferramenta, matéria-prima, veículo e produto final. E uma história de vida que ela, em parte, nos entrega nos poemas escolhidos para compor as abas deste livro. E assim vai. Boa viagem para todos nós. O Jorge Henke é uma maravilha. Adoro. Então, todo dia cai um porta-retratos. Vento não gosta de passado. Deixa deitado, me dizem. Assim, o vidro não quebra. Mas quero ver, de relance, a sombra da vida que era. Esse é todo dia. Meus poemas alguns são muito curtos, como os quase haikais. É isso que eu ia dizer, tu também te dedicas ao haikai, né? Haikai não tradicional. Não tradicional, não. Eles são quase haikais mesmo. Eu digo quase haikais porque, na verdade, eles só mantêm do haikai tradicional os 3 versos. Eu não conto sílabas, não quero saber. E o presente, são sempre coisas do presente, né? Momento. É uma fotografia, de fato. Né? E o haikai tem essas coisas. Então, por exemplo, este que é um quase haikai, que diz o seguinte: sob cada marquise, um ser humano, a cada dia menos. E costumam ser contundentes. Nisso eu herdei muito do meu pai, acho. Então, e outras coisas desse tipo. Eu gosto desse aí também, do Vou e Volto. Vou e Volto. Vou e Volto, eu achei esse muito, tem muito a ver com o teu pai também. Pode ser. Vamos ver? Eu leio. Vez em quando vou e volto, plena da ilusão, bolha de sabão mal feita, que se desfaz ao primeiro sopro, ao primeiro soco, ao primeiro desgosto. De vez em quando volto e chego apenas plena, coração leve, alma delicada, que se dissipa à menor queixa, ao menor revés, ao menor descuido. E se volto e me dissipo, e se vou e me desfaço, o que é isso? Se não um voo cego, surdo, mudo, truncado, sem asas, sem pouso, sem estro. Eu gosto. Este está musicado pelo Duda Fortuna também. Tenho muitos poemas meus musicados, que eu gosto muito, inclusive. E este acabei de publicar ontem lá no Facebook, porque tem uma coisa, eu não só publico livros em antologias e gravo CDs. Eu tenho blog, mas o blog eu não estou usando muito. Eu publico muito no Facebook e também em revistas digitais que me convidam, evidentemente. Também, né? Malamagens ou então...
Literatura e Fechadura. Tem várias. E também nas revistas do pessoal daqui, né? O Gente de Palavra, por exemplo. Na Entreverbos, que era do Henrique Weber. Esta que está publicada em outros livros, que todos esses... Este foi meu primeiro livro. A primeira publicação, tanto é que eu dediquei para mim. Não, mas não é um livro solo, né? É um livro de antologia, feito em São Paulo. E eu dediquei para mim, para ti, Lota, que se permitiu. Me permiti Lota, mesmo. Mas tu não escreve só poesia, tu também escreve... Também escrevo outras coisas, sim, como por exemplo, aqui, ó. Aqui tem... pois é, pode ser. Posso ler um continho? Rapidinho? Né? Tudo bem? Tá, obrigada. Que gentileza. Não é todo dia que eu tenho essa chance. Nossa, fico bem feliz. Obrigada. Qual deles? Esse aqui, por exemplo. Os meus 5... Esse é o primeiro volume dos 100 palavras, que é um livro de contos com 100 palavras contadas. Só 100 palavras. Nenhuma mais, nenhuma menos. Olha o desafio. Vou te contar, quase morri. Porque eu falo bastante, gosto de escrever, mas minhas coisas escritas são muito curto, assim, é difícil. É muito difícil, sobretudo quando você tem que ser 100 palavras. Aí você está escrevendo, de repente passou a 112. Ai, tem que cortar 12 palavras. Oh, meu Deus. Não, sem perder o sentido. E assim vai. Aí quando você corta, de repente tem 95. Meu Deus, agora tem que colocar mais 5. Meu Deus. Sim, bom, este foi organizado pela Sinara Ferreira, que é professora da URGS também, e a Fernanda Melvi, mestranda também, mestra já, aliás. E foi também digo porque a Menor Ideia também foi publicado pela editora Bestiário, do Roberto Schmidt-Prim. Esse foi o primeiro volume o ano passado, de 2018. E agora, este ano, fizemos o segundo volume, que é lindão, e que tem mais, são uns 20 atores. Então, 20 atores não, somos 20 autores. Então, eu vou te dizer este. E, em geral, eles têm uma coisa muito feminista, digamos. Eu sou feminista mesmo. Também não há medo de dizer, mas sou feminista das antigas, né? Não dei para queimar sutiã em praça pública, porque acho muito chato isso. Mas, enfim. Então, vamos lá. Todos o achavam fraquinha. Apenas podia arrastar o carrinho do supermercado, sempre com olheiras e mal alimentada. Falava pouco também. No bairro, era conhecida como a melindrosa. Por isso, todo mundo se surpreendeu quando a viram sair da delegacia com um olhar brilhante, um jeito diferente de caminhar, firme. Com segurança, entrou no bar, pediu um café bem forte e um farroupilha. E conversou animadamente com quem quis puxar a conversa. Depois de anos de silêncio, de suportar humilhações e agressões em casa, a melindrosa arranjou coragem para terminar com aquilo, definitivamente. O delegado disse que foi legítima defesa. Essa é queria encerrar com o do teu pai? O teu pai é curtinho? É curto. É curto. Então não vamos encerrar. Tem tempo? Tá bom. Se não tem, a gente está fazendo tempo. Está fazendo, está inventando. Não, mas é curto sim. Só que eu vou ler em português, eu acho melhor. Não? Pode ser. Eu acho mais bonito em espanhol, na verdade, mas que ele é mais sonoro. Tá? Então tá, vamos ler. Porque ele foi escrito em espanhol mesmo, né? Eu que fiz a tradução. Muito bem. Pequena história. Eu tinha uma niñita pequena. Me dava uma dulce luz de estrella. Yo tenía una niñita igual que aquella, con una sonrisa tenue desde su infancia, tan tierna. Se me escapó de las manos en la larga noche incierta, con su vestido de rosa, con su lazo de leyenda. Se fue caminando, pie desnudo entre las piedras, hacia no sé dónde y cuándo. Se fue, de a pie entre las penas. Es lo único perdido, que como un río me aniega, cuando la noche crecida sube como una marea. Yo tenía una niñita, así empieza el cuento de ella, que no contaré a mis hijos porque ya no tengo lengua. Se me acabó la garganta, la palabra se me seca, y no sé dónde ni cuándo me habré de encontrar con ella. Pobre de mí, ya he perdido toda mi herencia en la tierra.
Lindo, lindo. Muito que obrigada. a fruta não cai longe do pé, né? Obrigada, querida. E o Versos de Prosa de hoje fica por aqui. Agradecemos a presença da nossa ilustre escritora Lota Moncada. Imagina. Lembrando que na produção e apresentação tivemos Lenira Pereira, na mesa de rádio Emerson Garcia e na supervisão o jornalista Roberto Belmonte e Gabriela Almeida. Estejam conosco no próximo sábado às 20 horas, quando estaremos conversando com o próximo convidado. RD Uniriter, inovação em jornalismo acadêmico.